Olá, olá! Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é Vivendo com uma Doença Crônica. Bom, o episódio de hoje a gente vai falar como é viver com uma doença crônica. No nosso caso, enxaqueca, então não é qualquer doença crônica, a gente vai focar é, na enxaqueca, nas dores de cabeça. E no caso da IAS. Sim, temos a mesma doença. Temos a mesma doença, para começar, a gente tem a mesma doença, né? Não basta ser amigas, a gente tem que compartilhar a De mesma enxaqueca, doença. A é. gente tem que compartilhar a mesma doença. Quanto tempo faz que você foi diagnosticada com enxaqueca? Tem meses, foi em março desse ano. Quando eu fui, ao Brasil, eu já vinha sentindo dores de cabeça. E aí a gente conversando, tal, aí você falou, olha, acho interessante, já que você vai ao Brasil, passar num médico, num neurologista e ver isso daí. E aí, a partir disso, dessa consulta, teve a confirmação do diagnóstico, né? Mas era algo que eu já sentia desde criança, dor de cabeça, só que com uma frequência um pouco diferente, no período de crescimento, né? Eu já sabia que era enxaqueca, né? Mas Já. ela não queria aceitar. Ela não queria aceitar e eu não Vivendo da ficava. negação. Na verdade, eu não ficava falando pra ela assim, vai lá só pra confirmar, né? A gente falava assim, vai, interessante, ver um médico. Mas eu, pelo que ela me falava, eu já sabia que era enxaqueca, porque eu tenho enxaqueca e eu tenho diagnóstico de enxaqueca há mais de 15 anos, sei lá, 10 anos, não sei. Faz tanto tempo que eu já até perdi as contas, o diagnóstico formal. Mas a mesma coisa, eu depois de passar no neurologista e realmente ter o diagnóstico formal e fazer a investigação da doença, eu descobri que eu tenho enxaqueca desde criança também, né? Quando criança eu sentia dores de cabeça muito forte, que muitas vezes foi mal diagnosticada como sinusite, e isso acontece muito com crianças que têm enxaqueca, é muito confundido com sinusite por conta da dor de cabeça forte e o aperto, né, no sino e né, na face, na área do nariz, é, porque se manifesta muito dessa maneira e muitas crianças também têm dores de estômago. A enxaqueca se manifesta também dessa maneira. Bom, se manifesta de muitas formas. Sim, é. São muitos sintomas e a gente vai falando eles no decorrer do podcast, mas quando eu era criança eu tinha muitas dores de cabeça e muitas vezes foram interpretadas como sinusite e na verdade não era, né? Aí eu passei um tempo, adolescência, sem dor de cabeça e aí na faculdade voltaram e voltaram de uma forma avassaladora, assim, quase não, me deixando de cama. Eu acho que eu posso contar um pouco da minha experiência e a Yas um pouco da dela, porque foi bem diferente, né? Na Sim. verdade, em questão né, de intensidade Uhum. e tal. Quando eu fui diagnosticada, eu tava tendo dores de cabeça muito, muito, muito fortes. Eu ia para o hospital pelo menos 2 vezes por semana para tomar medicamento na veia. Eu já não tinha vida, porque eu vivia entre o hospital, o quarto escuro e a faculdade. Então, a minha vida era essa. E veio muito do nada. Não foi assim que eu comecei a ter dores de cabeça assim esporádicas e aí tomava um paracetamol e funcionava. Não. Eu comecei a ter dores de cabeça avassaladoras do nada e, tipo, o que é isso? O que está acontecendo? Foi repentino no seu caso. Foi repentino, exatamente. É, às vezes eu tinha, aí você começa a lembrar, né? Às vezes eu tinha dores de cabeça esporádicas, mas que assim, um paracetamol, uma dipirona funcionava, mas aquela coisa, 1, 2 vezes por mês, você não, não vai Uhum. imaginar que você tem enxaqueca, ou você não vai associar, você vai pensar que foi um dia muito estressante, uma mudança de rotina, uma coisa aqui e ali, todo mundo tem dor de cabeça. Mas aí quando começa a ser algo que
te leva para o hospital, que você não consegue abrir o olho, que tudo te incomoda, que você não tem vida, literalmente, alguma coisa precisa ser feita. Já não era, para mim não estava normal, né? E eu, graças a Deus, tenho uma mãe que não se acomoda quando ela vê que, mas toma esse remedinho aqui que tá tudo bem. Não. A minha mãe sempre foi do tipo que, não, tem alguma coisa errada, vamos investigar. Vamos buscar um médico, e se precisar buscar 5, 10 médicos, a gente vai buscar 5, 10 médicos até encontrar a resposta, graças a Deus. E a gente achou de primeira, o que foi maravilhoso, porque não é comum, Uhum. mas eu tive o diagnóstico e comecei o tratamento. Tá. Não, no meu caso, eu acho que eu sempre tive dor de cabeça, assim, não com uma frequência muito alta, mas desde criança, e a princípio a gente achou que fosse óculos, e parte disso era mesmo, porque até hoje eu uso óculos, então desde a infância, e aí eu tomava S e tal, e aí que na adolescência paracetamol, dipirona, neusaldina, não sei o quê, até que eu acho que teve uma época assim no ensino médio que eu tive, sei lá, por um tempo assim, muito enjoo, muita dor de cabeça, sensibilidade à luz, sensibilidade ao barulho, e tal, essas coisas. E muita dor. Eu cheguei a fazer tratamento, por exemplo, para gastrite 2 vezes, né? E eu não sabia depois. Mas enfim, e aí, quando foi no final do ano passado, eu comecei a sentir dores com mais frequência. Eu achei que poderia ser por conta do frio, achei que poderia ser sinusite. E aí, eu fiz o consumo de um alimento que possuía um componente tanino, né? Tanino, é. E aí, foi o gatilho que eu acho que estava faltando para eu passar a sentir dores todos os dias. E isso foi, acho que em fevereiro. E aí, quando eu fui ao médico, tal, a gente conversando, fez todo o diagnóstico, eles fizeram várias perguntas, tal, para poder identificar, para poder entender quando que começou, como eram as crises, como eram as intensidades. E aí, a partir desse momento, de março, eu começo a fazer um tratamento para tratar, né? Porque estava sentindo dores com frequência e eliminar os medicamentos que você não pode tomar, porque tem alguns medicamentos que são cronificadores, né? Que pioram para quem tem enxaqueca. É. E para mim foi a mesma coisa. Eu sempre fiz tratamentos desde que eu fui diagnosticada com enxaqueca. Eu sempre tive muita sensibilidade à luz e ao barulho. As pessoas sempre me perguntam como é a questão do meu trabalho, porque, para quem não sabe, eu trabalho como desenvolvedora de fragrância, então eu trabalho muito com cheiro e muitas pessoas perguntam: mas não é isso que piora, isso não pode afetar a sua enxaqueca e tal, tal, tal. É, eu não tenho crise, não é um gatilho para mim, eu não tenho problema com isso, com cheiro, não ataca a minha enxaqueca nem nada. O que eu tenho, e isso é porque, por conta do treinamento que eu tenho para a minha profissão, o que eu percebo é que quando eu estou em crise intensa de enxaqueca, e aí, óbvio que quando eu estou numa crise intensa de enxaqueca, eu não estou no escritório, né? Hoje graças a Deus, eu trabalho numa empresa que me apoia muito com a questão da minha doença. Quando eu estou em crise intensa, eu não estou no escritório, né? Para não estar exposta a todos os estímulos que tem, porque não é só o cheiro, né? Tem a questão da luz, tem a questão do barulho, tem a questão de várias coisas que, né? Até porque quando você tá com uma crise intensa de enxaqueca, só o que você quer é estar deitada e não falar com ninguém. Mas o que eu já percebi é que em crises intensas, não crises brandas ou só uma dorzinha, um pezinho na cabeça, algo assim, é que numa crise intensa eu tenho um certo nível de distorção é, olfativa, né? Uma percepção olfativa diferente. Mas eu percebo isso, talvez não sejam todas as pessoas que vão perceber isso, porque elas não têm um treinamento olfativo, né? Eu percebo isso muito facilmente,
por conta do meu treinamento. Então, já aconteceu de eu estar no escritório e eu estar com dor de cabeça e fazendo ali alguma avaliação e eu perceber, durante a minha avaliação que, né, cheirar alguma coisa e falar assim, isso aqui deveria cheirar X, mas está cheirando Y. E aí eu, né, me apoio no meu time e falo, vocês podem me ajudar aqui a avaliar e não sei o quê, não sei o quê. Aí eles cheiram e falam, ó, tá cheirando assim, 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 assim. E aí eu percebo que realmente a minha avaliação, ela tá um pouco atrapalhada por conta da crise que eu tô tendo. Não que isso acontece sempre, isso é muito raro, eu acho que eu tive duas vezes na vida, assim, duas, três vezes deve ter acontecido, mas eu já percebi que é algo que pode ocorrer se eu tô numa crise de enxaqueca. E isso acontece, eu já percebi também que isso pode acontecer se eu não estiver em tratamento. Às vezes que aconteceram, aconteceram quando eu não estava em tratamento. Então, Então, tava descontrolada a sua enxaqueca. exatamente, não era qualquer crise de enxaqueca. Era uma crise que ocorreu quando eu estava completamente fora de tratamento, quando eu não estava fazendo, quando eu não estava dentro da detox para enxaqueca, de medicamento, quando eu estava abusando de medicamento para crise, porque tem tudo isso também, né? Então, são várias nuances, porque eu, assim, né, explicando um pouco da doença, são vários sintomas que você pode ter, diferentes, e é uma doença que é genética e ela é multifatorial, assim. Não tem muito ela é pouco explorada, né? Uhum. Essa é a questão. E ela varia de pessoa para pessoa, por exemplo. Quais são os sintomas que você teve, ou que você tenha, como você sente, como é para você a enxaqueca? Para mim é muito mais dor na cabeça só. Assim, antes era só dor na cabeça, aí às vezes eu sinto um pouco de dor no pescoço, mandíbula, dor como se fosse parecendo sinusite mesmo, dolorida assim, amassando o rosto, mas não mais que isso, assim, pode acontecer de, por exemplo, latejar a cabeça, né, pulsação, sensação de aperto, esse tipo de coisa, mas não mais que isso. Acho que depende muito, acho que quando está muito perto do período menstrual, existe muito mais sensibilidade também em questão, por exemplo, a luz e a cheiro. Barulho não tanto, mas a luz e cheiro fica mais sensível. É. No meu caso, eu tenho. Minha cabeça dói, né? E sempre, quase sempre, né? Começa na base da cabeça, na parte de trás, na base, e vai subindo, é, pescoço, né? Cervical. Eu tenho, porque também tem a questão que a dor de cabeça, as fases da enxaqueca, né? Elas são divididas em pródromo, que é a pré-dor, o ataque, né? Que é a dor em si, e o pós-dromo, não sei se é assim que fala, mas que é o pós-dor, né? Então é meio que eu, pelo menos, não sei se você consegue identificar quando você vai ter dor. Não, não. Para mim, assim, é muito difícil, acho que porque para mim ainda é novidade. Acho que acho que eu falei, eu comentei que eu passei pela fase da negação, porque, tipo, eu comecei a sentir dores todos os dias. E aí, falei assim, não é possível que isso exista, não é possível que isso seja verdade, não, tipo, não aceito uma parada dessa. Mas às vezes eu não tenho a percepção, porque quando eu me distraio, às vezes, ou já tá, tipo, num nível que eu já deveria ter tomado medicamento e eu não tomei, e isso acontece várias vezes. Às vezes você pergunta, como é que tá a cabeça? Ah, tá assim, já tomou remédio? Não, já deveria ter tomado, né? Tipo, É. mas por quê? Porque eu ainda não tenho uma percepção ainda refinada quanto a isso. Ah, mas isso aí a gente vai aprendendo. Então, como já tenho muitos anos de diagnóstico, eu já me conheço bem, né? Então, duas coisas que eu sei que eu vou ter dor é
um repuxo na cervical e quando eu começo a bocejar muito. O bocejo é um sinal clássico da dor de cabeça, que você vai ter um ataque de dor. Então, assim, às vezes eu acordo de manhã, aí você dá aquele bocejo clássico de que você tá acordando. Se eu, depois de acordar, eu der mais 2 ou 3 bocejos, eu já acordei, eu já tô desperta. Então, não estou com sono, mas eu estou bocejando, é sinal de que eu vou ter dor de cabeça durante o dia. Então, eu já tomo o remédio, porque eu sei que eu vou ter dor. Eu não Uhum. espero a dor vir. Porque como é um sinal de dor, eu já corto aí. Porque o que que acontece na enxaqueca? Ela começa. Eu não sou médica, né? Então, tipo assim, Tudo que você está falando é baseado na sua na minha experiência. experiência e no pouco que, como farmacêutica, e no pouco que eu sei, por ter passado já em alguns médicos e por ter pesquisado, porque é um assunto que, quando você vive com uma doença crônica, você precisa saber sobre a doença, você precisa pesquisar sobre a doença, né? Então a dor ela vai começando, como explicar assim de uma maneira bem simples? Ela vai começando ela vai começando lateralmente, digamos assim, até ela se instalar centralmente no cérebro, vamos dizer assim. Então é por isso que normalmente quando os médicos eles falam para você tomar o medicamento quando está no início da dor, porque é mais fácil pro medicamento resolver a dor, para cortar a dor, porque uma vez que a dor está instalada, é muito mais difícil de você acalmar o seu cérebro, porque a enxaqueca é uma doença onde o seu cérebro vive Super excitado. super excitado. O seu cérebro está excitado todo momento. Então, você imagina, quem tem enxaqueca vive com o pensamento Acelerado, ansiedade, ansiedade, tem mais tendência a ter ou ansiedade ou depressão, o pensamento acelerado, a gente já falou, humor, é, é, oscila- variação, né? oscilações de humor. Então, não é só a dor, né? Além da dor, né? Tudo isso, além das Aham. dores, além das dores. No meu caso, além, né, da dor de cabeça, cervical, tudo isso, eu ainda tenho uma inflamação no ombro por conta do nervo, esse nervo da cervical, que ele está excitado todo o tempo por conta do cérebro excitado, que excita o nervo da cervical, e ele fica repuxando o nervo do ombro. Então, o meu ombro, ele fica inflamado. Então, eu consigo medir o quão ruim tá a minha enxaqueca, é, pela inflamação no ombro. Então, se o meu ombro tá muito ruim, eu sei que a minha enxaqueca tá muito ruim e eu tenho mais tendências a ter dores de cabeça. Se o meu ombro tá muito bom, eu sei que as dores de cabeça estão melhorando ou elas vão ser menos intensas e eu vou ter menos ataques. Então, é uma doença absurdamente complexa. Muito, 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 muito complexa. Sim, eu acho que para mim ainda é tudo novidade. Acho que a maior questão é fazer a avaliação correta de dor. Então, eu sempre estou assistindo o vídeo que mostra lá, né, a gradação das dores, que vai de 0 a 10, né? 10 tipo, hospital, não sei, 10 quase morrendo. 10 quase morrendo. E aí você vai percebendo e entendendo. Acho que como a Kairis falou, quando você tem uma doença crônica, é importante você ler sobre e entender. Então, alguns dos sintomas que eu tinha, que eu achava que eram provenientes de outra doença, na verdade eram coisas da própria enxaqueca. Então, aí eu passei a prestar mais atenção em algumas situações. Então, por exemplo, eu sempre tinha, e tenho no caso, nariz entupido, por exemplo, de manhã. Eu sempre achava que era alguma coisa sobre sinusite ou sobre rinite, e na verdade não é. Eu passo o dia inteiro bem, mas de manhã, todos os dias, pode estar super frio, pode estar super calor, pode estar um tempo ameno, e isso é constante. E a casa pode estar limpa, um brinco, mas o nariz está lá entupido. E depois que levanta, faz as coisas, isso acaba sumindo ao longo do dia. Mas é importante conhecer. Então, para mim, ainda é tudo novidade. Às vezes eu vejo umas coisas assim, e falo assim, mas gente, por quê? Como assim, né?
Como pode um negócio desse? Acho que o que pega pra mim ainda, embora eu sigo as, as, as Recomendações? recomendações, é a questão de alimentos, né? Porque tem alimentos e tem coisas que são gatilho. Né? Isso é um ponto que vale a pena a gente comentar, porque é muito importante e é tudo muito novo, não se fala muito sobre isso. Os neurologistas desconhecem essas informações, tem muita coisa errada sendo passado por aí, e eu falo isso com, não digo propriedade para falar porque eu não sou neurologista, mas assim, eu falo isso por pelos meus neurologistas mesmo. Meu neurologista, que é o mesmo neurologista da Yasmin, e porque a gente confia muito na equipe de neurologistas que a gente tem, e a gente confia muito na equipe dos nossos neurologistas, que eles têm uma equipe multidisciplinar, e a gente vai falar no final aonde vocês podem encontrar tratamento e, enfim, buscar mais informações, mas a gente confia neles e existe muita informação equivocada por aí sobre essa doença, justamente porque é uma doença tão complexa que não existe tanta pesquisa, que é muito negligenciada porque todo mundo tem dor de cabeça, mas assim, não é qualquer dor de cabeça, é uma dor de cabeça incapacitante realmente. Era o que eu ia falar, que pode te incapacitar de fazer as suas atividades. Exatamente, eu acho que, eu não sei o dado certinho, mas eu não sei se é a segunda ou a terceira doença mais incapacitante do mundo, eu não sei quantas milhões, ou se já chega no bilhão de pessoas que têm enxaqueca no mundo. Então, assim, não é uma doença que deveria ser negligenciada a nível de pesquisa, entende? Porque é muita gente sofrendo. Hoje, o que a gente tem de tratamento está muito avançado, já, se comparado quando eu fui diagnosticada que não tinha tratamento específico para enxaqueca, que eu tinha que tomar anticonvulsivo, que trata a enxaqueca. É, Hoje em dia a gente já tem anticorpo monoclonal, a gente já tem a toxina botulínica, né, o Botox, que são os tratamentos melhores para enxaqueca, né? A toxina botulínica é o tratamento padrão ouro, é o melhor tratamento que tem para enxaqueca. O anticorpo monoclonal, né, que são injeções mensais ou trimestrais, que são tratamentos específicos para enxaqueca. Se eu não estou enganada, a nível de tratamento, é o único tratamento que é específico para enxaqueca, além da injeção de toxina botulínica, que a toxina botulínica é usada também a nível estético e tudo mais, mas se a gente falar de medicamento mesmo, o, o anticorpo monoclonal, ele é o único que é para o tratamento, né, a prevenção de crises de enxaqueca, e ele é para a enxaqueca. Todos os outros tratamentos conhecidos hoje, usados hoje, né, medicamentosos, eles são anticonvulsivantes, eles são é, antidepressivos, eles são beta-bloqueadores, né, que é remédio para o coração. Então, assim, eles tratam a enxaqueca, mas eles não são desenvolvidos para a enxaqueca, Fora os efeitos colaterais que fora os o. efeitos É, colaterais, exatamente. Então, assim, eu posso falar da minha experiência hoje, como eu tô tratando a minha enxaqueca hoje, que é diferente da Yasmin, porque eu tô na Inglaterra, então tem, né, essas diferenças. Eu tô tomando um anticonvulsivante, porque é o que tem acessível, infelizmente, e tô brigando pelo anticorpo lá, lá na Inglaterra, né? Tô brigando pela injeção, porque você precisa, é, lá na Inglaterra, para você ter acesso através do NHS, que é como se fosse o SUS, de lá, para você ter acesso ao anticorpo, você precisa cumprir certos critérios. E são muito rígidos, então eu já estou há muito.
estou há meses tentando ter acesso à injeção. Por quê? Porque a minha enxaqueca é muito severa, e o anticonvulsivante já não tá, apesar de ser dos remédios orais, né? Ele é um dos melhores, se não o melhor. Ele já não tá dando conta, e eu não. Eu tenho um nível de tolerância aos efeitos colaterais que já não tá dando para mim. Então, cai muito cabelo, a minha fala, vocês podem perceber pelo podcast, o tanto de a que eu fico falando, é, isso é um problema do medicamento, porque ele interfere na fala, ele interfere na fluidez da fala e na memória com as palavras especificamente. Então, isso é um efeito colateral do medicamento que eu tomo, e como eu tô numa dose muito alta desse medicamento, porque a minha enxaqueca é muito severa, então os efeitos colaterais são muito severos. Então, eu já perdi metade do meu cabelo, eu tenho falhas no couro cabeludo já, por conta que já estou há bastante tempo tomando o medicamento. E eu tenho problemas é, na minha fala já. Então, vocês imaginam que eu tenho problemas com o português, imagina com o inglês, que não é a minha língua materna. É muito pior. Então, é muito ruim para mim no dia a dia do meu trabalho, porque às vezes eu preciso conversar, ter uma reunião, ou conversar com um cliente ou alguma coisa assim, e eu não tenho uma fluidez. Eu já não tenho uma fluidez normalmente, porque não é a minha língua materna. E tomando medicamento é pior ainda. Acho que por si só, acho que a enxaqueca já tem alterações É, na memória, né? Então você já acaba ficando um pouco assim, esquecendo algumas coisas, esquecendo palavra, tal. Enfim, e de tratamento, como a Kari estava falando, eu faço a datoxina, né? O que seria o Botox. Não necessariamente esteticamente, né? Que nem ela disse, não é para tratar a enxaqueca. Então eu fiz no Brasil a primeira aplicação, e aí é feito tudo na cabeça, eles seguem um protocolo, então tem os pontos onde o Botox ele é aplicado na cabeça, então na parte da frente, na lateral, na parte de trás, e aí envolve um pouco da cervical também, né? Um pouco do músculo do ombro assim, para poder efetuar os bloqueios necessários. E aí, quando eu voltei para Portugal, eu consegui achar uma clínica especializada, parecida, não necessariamente igual no mesmo formato com a qual clínica que eu passei no Brasil, mas é uma clínica que só cuida, tipo, só com neurologistas, e aí, por acaso, eles têm o tratamento com a toxina também. Então, eu fiz a primeira aplicação aqui, né, no caso, a segunda parte, e aí, teoricamente, eu faço a cada 3 meses teria que fazer. Então, né, eu fiz agora recentemente, então a minha próxima aplicação deveria ser em setembro, outubro, o que é que vem ajudando, assim, não. Então, tem o pico, né, depois da aplicação, que você sente a redução de dor. Então, assim, tem caminhado, tem andado, que tem melhorado bastante, mas tem algumas coisas ainda que, por exemplo, de academia eu ainda estou suspensa. Posso fazer exercícios leves, mas nada que envolva, por exemplo, muito exercício de ombro, né? Muito braço, porque pode ser um gatilho também. é, todo. A gente tem que seguir vários guidelines, né? Vários guias, assim, principalmente quando você tá no início do tratamento, para o tratamento poder deslanchar. A academia é uma das primeiras coisas que eles tiram, porque o exercício físico pode ser um gatilho. Eu lembro que quando eu passei na clínica no Brasil, meu neurologista falou: agora no início a gente não recomenda que você faça academia. Eu tinha acabado de pagar a academia, o personal, 12 meses. Eu falei: que maravilha! Muito obrigada. Maravilhoso. Agora, que, tipo, não, eu tava fazendo academia já fazia uns 2, 3 meses, tava dando resultado, eu tava mó animada. E aí o neurologista falou assim: não, o melhor é não fazer. Eu falei assim: ah, mas o meu treino é enxaqueca friendly.
Aí ele olhou pra mim assim, Não tem isso. tipo assim, não tem enxaqueca friendly. E, tipo, meio que não era enxaqueca friendly, porque eu sentia enxaqueca depois. Era leve, mas sentia, né? Sentia dor depois. E eu parei mesmo, eu parei com a academia, porque realmente exercício ataca minha enxaqueca. E é muito triste, porque eu gosto de fazer exercício e não tem jeito. Ataca a enxaqueca e até eu resolver esse problema e o diário de dor estiver certinho, não vai. Aí outras coisas. Quando eu comecei a fazer o tratamento com o anticonvulsivante aqui na Inglaterra, o meu tratamento não estava funcionando. Não estava funcionando de jeito nenhum. Eu já estava fazendo os tratamentos orais, né, com medicamento oral, ele demora mais tempo para fazer efeito, né? Pelo menos aí uns 3 meses. Mas já fazia 3 meses e não tava dando efeito. E eu tava desesperada, porque eu falava assim, meu Deus do céu, eu tô, tipo, viciada em analgésico e o meu tratamento não tá funcionando. Aí eu conversando com uma amiga, que ela é nutricionista especialista em enxaqueca, e ela falou assim: "Isso é óbvio que o seu tratamento não tá funcionando. Você tá completamente intoxicada com analgésico. Então, quando você passa, pelo menos na clínica que a gente passa, né? E isso é um protocolo que deveriam todos os neurologistas seguir, ou todas as clínicas de tratamento de enxaqueca seguir, é você fazer a detox Dos dos analgésicos. analgésicos, da cafeína, de todo e qualquer estimulante cerebral, porque a gente tem, quem tem enxaqueca tem uma doença de hiperexcitabilidade cerebral. Então, como que você está excitando mais ainda o seu cérebro? Nenhum tratamento, por melhor que ele seja, vai funcionar se você está ali colocando substâncias que estão superexcitando o seu cérebro. Aí, o que que eu fiz? Eu tirei a cafeína, eu parei com chocolate, né, chocolate preto, porque tem cafeína, chá, canela, gengibre, cúrcuma, tudo isso. Mas o problema era que eu estava viciada em analgésico. Então, eu tomava, na época, Só acho que vale a pena esclarecer quando você diz viciada em analgésico, o que você quer dizer que com. eu tomava analgésico todo dia. Tá. Era um negócio assim, eu não conseguia viver sem analgésico, porque era uma dor insuportável. Só que assim, o que que acontece? Que a dor que eu estava sentindo não era só a dor da enxaqueca, é uma dor que se chama dor rebote. O seu cérebro está tão viciado em substâncias estimulantes, que no caso eram os analgésicos, que ele não consegue ficar sem. Então você toma o analgésico, a dor passa. Quando passa o efeito do analgésico, a dor volta. Aí você toma o analgésico, a dor passa. Quando passa o efeito do analgésico, a dor volta. Então você fica num ciclo vicioso assim, e não adianta você colocar um tratamento ali, porque o teu cérebro, as tuas conexões cerebrais, elas estão acostumadas a isso, porque é um cérebro que forma ali, é um cérebro que está funcionando desse jeito. Então eu precisava sair desse ciclo vicioso aí. E para sair desse ciclo vicioso sem fazer a detox corretamente, porque eu não estava no Brasil, eu não conseguia fazer o bloqueio neuronal, eu não sei se é bloqueio neuronal que chama, eu não lembro como é o nome, mas é uma injeção que eles te dão, é todo um acompanhamento que você faz, e aí tem os medicamentos que você toma. Então, é um acompanhamento que você faz mesmo para você sentir menos dor. Porque é realmente, tipo, absurdo. Porque é muita dor você tirar, não dá para você tirar simplesmente o medicamento. Porque dói, dói. É muita dor. Aí, o que que eu... E eu tomando ali o anticonvulsivante, né? Aí, o que que eu fiz? As pessoas não... Como eu conheço como funciona os medicamentos
a parte científica, digamos assim, porque eu sou farmacêutica, eu sabia aonde aquilo ia parar com os analgésicos, entende? Eu não estava tomando nenhum analgésico opioide, nada disso, era um analgésico, era paracetamol e De pirona? não, paracetamol e triptano, Hum. que é um analgésico específico para enxaqueca. E eu tomava assim, eu comecei tomando uma vez por dia, aí depois eu tive que passar a tomar 2 vezes por dia. Aí a dor passava, mas aí depois a dor passou a não passar, ela só ficava amena. Aí eu vi que aquilo estava piorando. Eu falei assim, eu preciso sair disso daqui. E o meu tratamento não tá funcionando, sabe? E o tratamento não ia funcionar. Aí eu comecei a tirar, aí eu comecei a diminuir para só uma vez por dia. Aí eu comecei, aquela uma vez por dia, eu cortava o comprimido e tomava só meia dose. E aí eu fui fazendo. Não façam isso. Eu não tô recomendando que ninguém faça isso, pelo amor de Deus. Isso aqui é a minha experiência e é completamente errado isso aqui. Procure um médico. Procure um médico, exatamente. Eu fiz isso porque eu sou retardada mental. Meteu o louco. Meti o louco. Meti o louco porque eu tava desesperada e porque eu moro num país que eu não tinha acesso a neurologista, eu não tinha acesso. Quer dizer, acesso a neurologista você até tem, mas assim, até eu conseguir ia demorar 6 meses. Era melhor eu bater a cabeça na parede, então. Uhum. Entende? E era ou isso. Ou ficar tomando vários medicamentos ali, ficar colocando um monte de anticonvulsivante dentro de mim que não estava funcionando e que não ia funcionar mesmo, e mais um monte de analgésico, entendeu? E aí eu fiz isso. E não recomendo, quando eu falei isso pro meu neurologista, ele falou assim: você é maluca mesmo. Ele falou assim: eu não acredito que você fez isso. Eu falei assim: fiz. Fiz porque eu sabia que o meu tratamento não ia funcionar, mas eu tomei a maior bronca do meu neurologista. Porque não se faz, isso não se faz. Você não se medica, não se medique sozinho e não retire medicamentos que vocês estão tomando sozinhos também, entendeu? A retirada de medicamentos só se faz com acompanhamento médico. Sim. É. Eu acho que a gente pode falar de algo bem mais. Não vou dizer engraçado, mas a gente adora receber comentários das pessoas quando a gente tá com enxaqueca. Ai, sim, nossa. Eu acho que essa é a melhor parte da doença, quando as pessoas, ou quando você A comenta. melhor sendo irônico, hein? Ah, sim, é. Aprendam que não, Não, não sou irônico? Desculpa, não. desculpa, que faltou um pouco de senso de ironia do meu lado. É, isso aqui, essa é a parte do podcast que, tipo assim, não façam esses comentários. Sim, A opinião só é dada quando ela é pedida. exato. E aí, quando você fala que você tá com dor de cabeça, como Um diálogo, um diálogo. Vamos fazer um diálogo? vai, força. Ai, Asa, nossa, minha enxaqueca atacou hoje. Tô com tanta dor. Já bebeu água hoje? Água, Yasmin? Sim, deve estar faltando água, é por isso que você tá com dor de cabeça. É, realmente é água. É água que tá faltando. Não foi um gene. Não foi um gene que deu problema. Então tem isso, tem os comentários das pessoas dizendo que já se alimentou hoje, já bebeu água hoje, já tomou seu remédio. Acho que essa de que já tomou seu remédio de hoje, eu faço muito essa pergunta, mas é porque, tipo, a gente Não, mas entre eu e você, as duas têm enxaqueca. É óbvio que eu vou te perguntar se você já tomou seu remédio hoje. muito coisa de idosa. Tipo, minha avó, vó, já tomou seu remédio hoje? Enfim, mas eu acho que tem alguns comentários que as pessoas fazem ou as pessoas tentam amenizar, achando que enxaqueca é só uma dor de cabeça comum, quando na verdade não é. Então, para mim, por exemplo, Daí que deve ser estresse. Acho que você tá muito estressada. é, Apesar do estresse ser um fator que contribui é, para as dores, mas assim, não, estresse não causa enxaqueca, né, não gente? é o causador. E aí, as pessoas acham que é tipo uma dor banal, né? Então, por exemplo, para mim, eu percebi que não era quando eu comecei a ter crises com frequência, crises diárias, sentir dor todos os dias. E aí chegou um ponto que eu falei pra Carla, falei, mano, eu tô irritada, eu tô de mau humor, eu tô chateada, eu não sei o que fazer, eu tô frustrada porque eu não consigo me concentrar no trabalho, eu não consigo prestar atenção em nada, não consigo ler uma página de um livro inteiro, porque eu perco o foco constantemente. Eu começo a ler um parágrafo, quando eu vejo, eu já li a página inteira, mas não sei o que eu li.
E tudo isso são sintomas, e às vezes as pessoas amenizam achando que é só mais uma dor de cabeça, é só mais um item, é frescura, não é nada demais. Mas não, é uma doença séria, e aí, como ela disse, é incapacitante muitas das vezes. E quando você não trata e ela fica descontrolada, você fica literalmente descontrolado também, porque todos os efeitos Uhum. causadores da enxaqueca fazem com que você fique, tipo, tem oscilação de humor, que nem a gente já falou, né? Irritabilidade, e aí fora a dor que você sente, né? Porque a cabeça não para também. É. Então, esse tipo de comentário a gente passa, né? Tipo, É, gente, por favor, assim, se para quem estiver ouvindo, se você tem enxaqueca, se você tem dor de cabeça mais de 3 vezes no mês, por mais de 3 meses, procure um médico, porque chances altas de ser enxaqueca. E mesmo se não for enxaqueca, que bom, maravilha. A gente não deseja isso para ninguém. Mas se for enxaqueca, se você descobrir no início, quando suas dores ainda não estão crônicas, ou quando você ainda tem um nível de dor muito baixo, o seu tratamento vai ser muito mais. Você vai ter resultados muito mais rápidos, enfim, o seu tratamento vai ser mais fácil. É isso que a gente deseja. Por isso que a uhum. gente fala tanto sobre o assunto, porque a gente quer que as pessoas escutem sobre e, e que, ai, nossa, Tenho consciência, tenham né? consciência e busquem ajuda se elas estão passando por isso. E se você não está passando por isso, seja empático com as pessoas ao seu redor que estão. Primeiro, enxaqueca é uma doença genética. Não é falta de água, não é porque a gente gosta de comer doce, não é porque a gente toma refrigerante, não é porque a gente deixa, assim, não está se alimentando direito, não é porque tomou sol, não é. A gente conhece a gente sabe até onde a gente pode ir, e a gente sabe o que a gente tem que fazer, e a gente sabe o que a gente não pode fazer. Entende? Toda pessoa que vive com uma doença crônica, ela sabe o que ela pode e ela sabe o que ela não pode fazer. E quando nós escutamos esses comentários das pessoas, o que a gente sente, na verdade, faz com que a gente sinta que a gente não está fazendo o suficiente para melhorar. Uhum, sim. Acreditem, faz com que a gente se sinta que tudo que a gente faz ainda é muito pouco. E creiam que não é muito pouco. Entendeu? A gente sempre andar com o nosso medicamento, a gente às vezes marcar alguma coisa com antecedência e no dia ter que desmarcar porque tá com dor de cabeça. É, é meio que a nossa vida girar em torno do, da doença que a gente tem. Não, creio que não é uma coisa fácil, e é por isso que a gente busca tratamento, porque é uma doença que não tem cura, mas é uma doença tratável, para diminuir o máximo possível o número de crises para que a gente possa viver o mais normal possível. Até porque, que nem todo mundo diz, né? Não é normal viver com dor, né? Ninguém quer viver com dor diária. Ninguém ainda. A gente não gosta de ter dor todos os dias, a gente não gosta de viver sem foco, a gente não gosta de viver irritado, a gente não gosta de viver com sono. Antes da Yas ter o diagnóstico dela, eu vim visitar ela, e aí ela ficava brincando comigo que eu só dormia, né? Ela falou assim: Meu, onde você encosta, você dorme. Onde você encosta, você dorme. Onde você encosta, você dorme. Aí um dia eu virei pra ela e falei assim: Yas, eu tenho cansaço crônico. Por quê? Porque meu cérebro não para. O meu cérebro ele está em constante movimento. Eu vou dormir pensando, eu acordo pensando, meu cérebro, eu não durmo direito, eu não descanso direito por conta da minha enxaqueca. Eu não tenho prazer em onde eu encosto, eu durmo. Entende? Você acha que eu venho aqui te visitar e eu tenho prazer em não ter energia? Não tenho. Mas é o que acontece. Ela virou pra mim e falou assim: Ai, desculpa, eu nunca mais vou reclamar, pode dormir. É, Não, mas eu acho que as pessoas se tornam empáticas quando elas veem também. Eu acho que é bom falar, é bom você conhecer, é bom você entender, buscar informação também, mas eu acho que quando eu vi, eu nunca tinha visto você ter crise, por Ah, é exemplo, verdade. né? E aí no ano passado eu vi, e tipo, meu, você não sabe o que fazer, porque a pessoa tá, tipo.
em crise, tipo, sentindo muita dor, já tomou medicamento e aquilo não passa, e você vê, tipo, a aflição da pessoa, tipo, o super mal-estar, e você fica o quê? Tipo, eu vou falar assim, bebe água? Mano, não, né? Eu acho que eu fiquei ali só pensando, tentando falar, mano, o que eu não devo fazer? Tipo, oferecer água, né? Tipo, bebe um golinho de água aqui que vai melhorar, né? Ou dorme, por exemplo. É que Não. você me viu ter uma crise também eu nunca tinha, fazia muito tempo que eu não tinha uma crise de enxaqueca tão forte como aquele dia. É. É uma crise que eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia fazer nada, e a gente estava viajando, e aí a gente tinha que pegar um ônibus, a gente estava em outra cidade aqui em Portugal, aí a gente tinha que voltar para Lisboa, aí tinha que pegar um ônibus, e aí eu comecei, além de estar com enxaqueca, eu comecei a ter eu estava ansiosa porque a gente tinha que viajar ainda por cima, e eu ia ter que viajar com dor. E aí eu falei assim, meu Deus, eu só queria deitar e eu ainda vou ter que pegar um ônibus e o ônibus atrasou. E aí, e são essas coisas também. Quando você tem enxaqueca, você tem que lidar. Às vezes a dor vem do nada, o remédio não funciona. Eu já tinha, tipo, me entupido de remédio, a dor não tava passando, e eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu Fora, vou? que fora os outros estilos que a gente não podia controlar. Então, por exemplo, barulho no ônibus, se caso tivesse alguém que sentasse perto da gente, tipo, ouvindo música alta, ou alguém usando algum tipo de perfume muito forte, o que poderia piorar também a situação. Então, tinha esses riscos ainda de agravar a crise, né? É, enfim, mas é isso, é tipo, é empatia, e a gente fala isso para qualquer pessoa que tenha qualquer doença crônica. Entende? Tipo, não só a enxaqueca. A gente tá aqui falando sobre enxaqueca porque é a doença que a gente tem e é a doença que a gente conhece e é a experiência que a gente pode dividir. Mas se você conhece uma pessoa que tem um outro tipo de doença crônica e necessita de outro tipo Tratamento? não, não é tratamento, mas um outro tipo de atenção, entende? Um outro tipo de olhar, né? Seja empático, entende? Se você não sabe nada sobre aquilo, simplesmente fique quieto. Não, não, não arrisque fazer um comentário que você vai se arrepender depois, entenda? Entende? Tipo, porque é muito complicado, sabe? É muito complicado. Mas. Enfim, o que que a gente pode dizer sobre conselhos que a gente pode dar para as pessoas, como elas podem buscar tratamento, na verdade, né? Como aonde elas podem buscar tratamento, porque eu acho que a maior parte do público É do é do Brasil. Brasil. A gente até pode falar assim um pouco sobre Inglaterra. Eu tenho um lugar na Inglaterra, você tem um lugar aqui em Uhum. Portugal, mas a maior parte do público é no Brasil. Não, a gente tem a clínica que a gente passou, que chama-se Headache Center Brasil, que fica em São Paulo. Que foi a clínica que que foi indicação da própria Caires, então eu fiz atendimento lá, e foi o que ela falou, é uma equipe multidisciplinar e é super bom o atendimento, e tem uma É, outra opção lá, que você tinha o comentado. Headache, vocês podem achar eles no Instagram. A gente vai deixar na descrição também, mas eles estão no Instagram, acho como que Headache Brasil, alguma coisa Headache assim. Center Brasil, Headache underline Center underline Brasil. Vocês acham eles lá? É, eles, para mim, é o top de linha no tratamento de enxaquecas cefaleias no Brasil. Eles têm uma super equipe, como a Yas falou, então tem equipe para tratar todas as áreas. Eles têm neurologistas, o nosso neurologista na clínica é o Dr. Tiago, então meu neurologista da Yas, a gente passa com o Dr. Tiago lá, mas também tem a doutora Thais, são os dois neurologistas na clínica, mas eles têm psicólogo, eles têm psiquiatra, eles têm Fisioterapia, fisioterapeuta, eles têm den- é, odontologia, ginecologista. ginecologista, nutricionista, nutricionista inclusive é minha amiga, maravilhosa. É, que mais? Meu, eles têm muitas especialidades lá e todas as especialidades são especialistas em enxaqueca. Então, qualquer área que você precise tratar, eles vão tratar levando em conta que você tem enxaqueca, porque
Às vezes, por exemplo, a área de odontologia é uma área que, meu, mexeu na boca, mexeu no dente, Uhum. é complicadíssimo com a cabeça, E entendeu? até porque, por conta que da enxaqueca, você tende a pressionar os dentes, É, tal, fazer força, aí dor, essas coisas. então, o headache é, para mim, o top de linha. Mas, é, eu não sei se eles atendem convênio, eu acho que é só particular, enfim. Mas tem uma outra opção, que foi aonde eu fui diagnosticada com enxaqueca há muitos anos atrás, que é o Instituto Bem-Estar, que fica em Osasco. E eles têm várias especialidades, porque é um instituto, mas eles não são um centro integrado de enxaqueca e cefaleias, né? Igual é o headache. Mas eles têm neurologia, eles fazem tratamento com Botox, e então é um centro que eu indico, porque eu acho que ele é mais acessível também na questão financeira, porque eu acho que tem que tratar, dor tem que ser tratada. Então, e eles atendem convênio, se eu não estou enganada. Eu não sei se para o tratamento de Botox eles aceitam convênio, mas é mais pela questão dos convênios no Brasil mesmo. Eu acho que nenhum convênio no Brasil cobre o tratamento com Botox, mas eles aceitam convênios para as consultas com o neurologista. Pelo menos na época que eu passava pelo convênio Uhum. no Instituto Bem-Estar. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. A gente vai colocar na descrição também o site do Instituto Bem-Estar. Então, esses dois lugares são lugares que eu recomendo para que a gente recomenda para investigar a enxaqueca. Porque não é todo neurologista que vai saber tratar a enxaqueca e diagnosticar a enxaqueca, porque é complicado. Então, mas não desistam. Não deixe de procurar. Procure, tem essas opções que a gente falou, mas pesquise informações por si próprio, né? Lugares que vocês acham que. Ou converse com o seu médico para entender o que se passa também. Exato, se você tem uma, se Não você viva com dor, né? não viva com dor, exato. Se você tem uma dor de cabeça persistente, aí você vai no médico, o médico fala, sei lá, é dor de cabeça tensional, e você acha que não é. Se você desconfia que é enxaqueca, igual a gente falou, né? A regra dos três, né? Mais de três enxaquecas por mês, por mais de 3 meses, provavelmente não é enxaqueca tensional, entende? Então busca outro médico, procure outro neurologista. Existem várias opções de neurologistas especialistas em enxaqueca, então procurem que vale a pena. Que mais de recados sobre isso? Não nos dê chocolate preto, traga chocolate branco. Exatamente, por favor. Ou não nos presenteiem com chocolate preto. Exato. Traga chocolate branco. Chocolate preto é proibido. Ah, e falando em chocolate, esse é só um gancho para o próximo episódio, que a alimentação é muito importante, ela é um aliado no tratamento da enxaqueca, e a gente fica de olho no próximo episódio, porque vai ser sobre Nutrição. nutrição, enxaqueca e nutrição, e a gente vai ter uma convidada super especial, que inclusive é nutricionista no Headache Center Brasil, minha amiga Andrea, Especialista. especialista em enxaqueca e nutrição, e ela vai estar aqui para falar mais sobre esse assunto. Foi por isso que a gente não entrou tanto no assunto do que a gente come, do que a gente teve que abandonar por conta da É aquele enxaqueca. momento que a lágrima Aquele escorre momento que a assim. lágrima escorre, exatamente. Ai, chocolate, saudades. Quer um brigadeiro? Não, só se for de ninho. Só se for de ninho. Quer um brigadeiro? Não, eu quero um beijinho. Exatamente. Mas quem tiver mais dúvidas sobre esse assunto, não sei se eu vou poder responder. Manda um inbox pra gente. Se a gente não souber responder, a gente manda pro Dr. Tiago. Não, eu acho que. Ou faça melhor, mande sua dúvida lá no Instagram do Nem que sei. Receita Brasil e fala que você ouviu É verdade. através do podcast. Exatamente. Se vocês tiverem alguma dúvida,
Manda lá no manda nas caixinhas do Headache Center, eles sempre fazem umas caixinhas de perguntas sobre enxaqueca. E aí vocês falam que vocês ouviram esse podcast e que assim que vocês chegaram lá no Instagram do Headache Center, É isso aí. tá bom? Muito obrigada por ouvir a gente. Tchau. Tchau. Tá. Crianças prodígio, a gente pode fazer um episódio. Dani vai falar, não quero. Não quero. Me dá dinheiro que eu falo.